galera, tá no ar mais uma edição do Goiás Mais Enem na TV. Oi, todo mundo. Bom, já vamos começar de cara com ela que já é da casa, né, professora Sara? Tudo bem? Tudo bem. Professora de português, vamos com a aula? Vamos lá. Olá, pessoal. Hoje nossa aula será sobre tese e a diferença que há entre ela e a argumentação. Sei que muitas vezes usamos esse tema nas aulas de redação, mas espero com ele eu possa ajudar vocês de alguma forma a interpretar os textos ou de repente tirar dúvidas que andam rondando o pensamento de quem, por várias vezes, se sentiu incomodado em relação a como definir e trabalhar a tese. Verdade, professora. Eu vi esse esquema de tese e argumentação em redação. Vai ser interessante ver essa relação com as questões objetivas das provas de linguagens no Enem. Olhe, a primeira coisa é definir o que é. Bem, a tese ou a proposição é o que se diz sobre o assunto. É a ideia que será defendida. Ela representa o ponto de vista que será utilizado para o convencimento do leitor ou ouvinte. Por isso, ela exige um posicionamento. Em resumo, ela é a ideia principal para a qual um texto pretende a adesão do interlocutor. Para exemplificar, veja este exemplo. Meu carro não é sofisticado, mas é suficiente para o que preciso. É econômico, nunca dá defeito e tem espaço suficiente para transportar toda a minha família. A tese, gente, está aí no primeiro ponto da frase. Quando ele diz que o carro dele não é um carro sofisticado, a gente consegue perceber que ele está falando que o carro tem simplicidade, mas que apesar da simplicidade, ele é suficiente para atender as necessidades dessa família, desse sujeito que declarou isso. Tá aí, ótimo exemplo para ajudar quem está acompanhando a nossa aula. Mas, professora, você ia diferenciar a tese de argumentos, não é? Só se for agora. A palavra argumento tem uma origem curiosa. Vem do latim argumento, que tem o tema argo, cujo significado é fazer brilhar, iluminar. Os argumentos são os motivos, as razões utilizadas para convencer o leitor da validade da tese. Eles são a justificativa da tese, é o equilíbrio entre o ato de convencer a razão e o ato de persuadir a emoção. Vamos rever aquele exemplo que eu demonstrei sobre a tese alguns minutinhos atrás? Vamos lá. Meu carro não é sofisticado, a gente já sabe que essa parte é a tese, né? Mas é suficiente para o que eu preciso. Agora, olha só o primeiro argumento para sustentar a tese dele de que ele é suficiente. Ele é econômico. Olha o exemplo 2, nunca dá defeito. E tem espaço suficiente para transportar toda a família. Argumento que convenceu, que trouxe para nós a possibilidade de que realmente esse carro pode não ser o último modelo, pode não ser aquele tão sonhado, mas que atende às necessidades dele. Tá aí, agora chegou um dos meus momentos favoritos aqui do programa, vou confessar. Hora da gente praticar o tema com questões que já caíram no Enem. Tem a questão sim, Manu, vamos à leitura? Você me ajuda hoje? Prometo que dessa vez eu não peguei pesado. Não tem texto difícil? Não tem palavra difícil. O texto é um pouco extenso porque é um editorial, mas foi de uma questão de 2010. Vai, professora, vamos lá, vou te ajudar. Questão do Enem de 2010, a carreira do crime. Estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz sobre adolescentes recrutados pelo tráfico de drogas nas favelas cariocas expõe as bases sociais dessas quadrilhas, contribuindo para explicar as dificuldades que o Estado enfrenta no combate ao crime organizado. O tráfico oferece ao jovem de escolaridade precária, nenhum dos entrevistados havia completado o ensino fundamental, um plano de carreira bem estruturado, com salários que variam de R$ 400 a R$ 12 mil mensais. Para uma base de comparação, convém notar que, segundo dados do IBGE de 2001, 59% da população brasileira com mais de 10 anos que declara ter uma atividade remunerada ganha no máximo o piso salarial oferecido pelo crime. Dos traficantes ouvidos pela pesquisa, 25% recebiam mais de R$ 2 mil mensais. Já na população brasileira, essa taxa não ultrapassa 6%. Tais rendimentos mostram que as políticas sociais compensatórias, como o Bolsa Escola, que paga R$ 15 mensais por aluno matriculado, são por si só incapazes de impedir que o narcotráfico continue aliciando crianças provenientes de estratos de baixa renda. Tais políticas aliviam um pouco o orçamento familiar e incentivam os pais a manterem os filhos estudando, o que de modo algum impossibilita a opção pela delinquência. No mesmo sentido, os programas voltados aos jovens vulneráveis ao crime organizado, circo-escola, oficinas de cultura, escolinhas de futebol, são importantes, mas não resolvem o problema. A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a repressão, que aumenta os riscos para os que escolhem esse caminho. Os rendimentos pagos aos adolescentes provam isso.
Eles são elevados precisamente porque a possibilidade de ser preso não é desprezível. É preciso que o Executivo Federal e os estaduais desmontem as organizações paralelas erguidas pelas quadrilhas para que a certeza de punição elimine o fascínio dos salários do crime. No editorial, o autor defende a tese de que as políticas sociais que procuram evitar a entrada dos jovens compensatória que é aquela oferecida pelos programas do governo. Para comprovar a sua tese, o autor apresenta, vamos às alternativas. Letra A, instituições que divulgam o crescimento de jovens no crime organizado. Letra B, sugestões que ajudam a reduzir a atração exercida pelo crime organizado. Letra C, políticas sociais que impedem o aliciamento de crianças no crime organizado. Letra D, pesquisadores que se preocupam com jovens envolvidos no crime organizado. Letra E, números que comparam os valores pagos entre os programas de governo e o crime organizado. Então, Manu, a alternativa é a letra E. Como eu falei para vocês, os argumentos eles servem para iluminar, né? Para reforçar o ponto de vista. E quando ele traz dados, e no caso os valores expressos, a porcentagem apresentada, mesmo com defasagem, porque a gente lembra, a questão a Manu disse no início, é de 2010. Então a gente tem uma sequência de tempo já bastante expressiva. E aí, mesmo assim, a alternativa fica sendo essa, porque os números que comparam os valores pagos realmente são aqueles que fortalecem a intenção da política compensatória. Fechamos a aula de hoje? Sim. Uau, que assunto sério, professora. Sim, né? Ainda bem que no próximo bloco vem uma aula super descontraída de matemática. Obrigada, professora. Por nada. Até lá, não sai daí.